Deus tão maravilhoso, uma jornada espiritual tremenda. E agora pedimos que o Senhor Deus venha abençoar a nossa última aula, que Teu Espírito Santo mova nosso coração à Tua vontade, abra os olhos do discernimento de cada um de nós, Senhor. Que o Senhor Deus abençoe, que no próximo ano também possamos ser tão abençoados como foi esse, e que o Senhor Deus esteja também dirigindo nossas vidas. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a nossa última sessão, já que nós estamos falando de ocultismo, não é? A nossa última... Já que nós estamos falando de ocultismo, magia negra, a última sessão de descarrego, essa agora, né? Ocultismo e a sua influência no mundo moderno. Veja, só para recapitular o que nós falamos em 15 dias atrás, nós aprendemos que o ocultismo, a idolatria, o paganismo, como conhecemos, começou com um homem chamado Nimrod. A partir de Nimrod, então, o paganismo ele se embrenhou na sociedade humana e exportou as suas ideias, a sua bruxaria, a sua feitiçaria, o seu ocultismo, a sua idolatria, sendo ele o primeiro falso deus da história. Agora a nossa aula fica melhor ainda. Chegou. E agora você pode observar que se o dilúvio aconteceu, como eu acredito, aproximadamente no ano 3300 antes de Cristo, nós temos um lapso de tempo de 5.000 anos, 5.300 até hoje. E a influência maligna, perniciosa de Nimrod continua. Aquilo que ele começou foi pavimentado, foi alimentado, foi alicerçado, foi fomentado, né? Pelos homens que ele conseguiu admiração e adoração, e o camarada era muito forte. Aí você pode perguntar bem assim, mas como é que aquelas pessoas ainda acreditaram nele? Porque ele era muito, pelo que a história vai dizer, ele era muito persuasivo, ele era muito cheio de convicções, e o texto em Gênesis 10 diz que ele era um homem bravo, né? Ele era um sujeito de destaque na sociedade. E há 5.000 e poucos anos a influência maligna dele continua. E como que isso continua? E agora você vai observar hoje como que, veja, Satanás, ele vai modernizando as peças, a instrumentalização. A essência e o pano de fundo é o mesmo, mas a diferença é a tecnologia. Os pecadores continuam os mesmos, a diferença é a tecnologia. Sim, Giovanni? Não, é só dar uma nova roupagem. Ele dá uma nova roupagem ao que sempre foi, que é trevas, bruxaria, ocultismo, satanismo, demonismo. Ele foi evoluindo com os milênios, foram passando, e ele foi evoluindo através da modernização de cada época. E chegou até os nossos dias. Então, para começar, é importante que a gente faça essa leitura bíblica. Ok? Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 3, diz assim, ora, e vocês prestem atenção nesse texto, que eu quero debulhar esse texto com vocês, e apresentar questões modernas. Ora, o Espírito afirma expressamente que Espírito? Que Espírito? Não, é o primeiro Espírito ali. Ó. O primeiro Espírito é o Espírito Santo. Agora, preste atenção. Ora, o Espírito afirma expressamente. O Paulo não sabe que está sendo inspirado? Mas se ele diz assim, Sérgio, pastor, o Espírito afirma expressamente, da palavra grega retô significa uma coisa clara, com veemência, com
Com nitidez. Então, se ele fala, o Espírito afirma, então quer dizer que o Espírito falou com Paulo. Não foi um pneumastos, que é o soprar. Ele, de uma maneira sobrenatural, falou. Aliás, Paulo tem experiência sobrenatural, via anjo, visões apareciam para ele, né? Tinha a visão lembra lá do varão macedônio, foi Paulo era assembleiano, ele começou com Paulo a assembleia. Então veja, ele diz, o Espírito afirma expressamente. Ora, o Espírito estava falando com ele. E não era uma experiência subjetiva assim, eu estou sentindo o Espírito Santo falar comigo como a gente tem. Não! Ele fala de uma maneira como se o Espírito Santo estivesse do lado dele, falando literalmente no ouvido dele. Ele diz, ora, o Espírito afirma expressamente. É como que se o Espírito Santo aparecesse para ele numa forma de nuvem, numa forma de luz, numa forma de qualquer outra questão, e diz assim, Paulo, eu quero dizer uma coisa para você. Preste atenção no que eu vou dizer. E escreve o que eu vou dizer. Nos últimos tempos. Entenderam? O versículo ficou bem clarinho para vocês? O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, a palavra tempo no grego aí, existem duas palavras para tempo no grego. Qual é a primeira? Cronos e kairos. Qual é a diferença entre um e outro? Qual é a diferença entre um e outro? Kairos é tempo da oportunidade, tempo de Deus. Ah, claro, kairos você pode dizer tempo da oportunidade, mas kairos significa um período de tempo coletivo. Por exemplo, cronos é a cronologia, ok? Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cronos. Kairos é isso aqui, ó. Kairos é um tempo marcado. Ora, se o Cronos é 1, 2, 3 assim, Kairos seria isso, ó. Entenderam? Deu para vocês entenderem? É um tempo determinado. Exato. Então, exatamente. A diferença de Cronos para Kairos é que Kairos, você pode pegar 10 anos, 15 anos, 20 anos, é Kairos. É um ciclo. É um ciclo, obrigado. Kairos é um ciclo. Esse ciclo pode ser bom, pode ser mau. Lembra lá que a Bíblia diz, há tempo de colher, tempo de... Se fosse escrito em grego, não seria Cronos, seria Kairos. O tempo de José, 7 vacas. Exatamente. 7 anos de fartura, 7 anos, é Kairos. Então, Kairos é esse tempo determinado que está dentro da cronologia. Então, ok? E a palavra no grego para tempo é Kairos, não é Cronos. Aqui a gente começa a ver que não dá para marcar a volta de Jesus, porque ele não fala de Cronos, ele fala de Kairos. Pode ser 10 anos, pode ser... Fim de um ciclo. É o fim de um ciclo. Qual ciclo nós estamos falando? Mais do que isso, irmão. É o fim da história humana caída. É o fim de tudo. Da nossa história caída. Vamos deixar isso claro. Alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Preste atenção aqui. Agora vamos pegar esse versículo e vamos desenhar um rosário. O Espírito Santo está dizendo o quê? Quando você fala esse nome, eu me arrepio. Eu vou botar no grupo a Rosa de Lutero.
Eu já coloquei uma vez, mas eu vou colocar de novo. Na hora que falou, eu ganhei isso. Então veja, irmãos, o Espírito Santo está dizendo o quê? Está dizendo de maneira peremptória que nos últimos tempos, ou seja, vamos dizer assim, no último estágio do Kairós, no último ciclo da etapa humana, alguns apostatarão da fé. Eu vejo esse apostatarão da fé com a marca da besta. Porque a marca da besta, como a gente já estudou em Apocalipse, a marca da besta é uma aliança espiritual que será feito com a humanidade. E essa aliança vai ser uma troca de adoração. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 13 que a terra adorou ao dragão e a besta. Adorou a besta e adoraram o dragão que deu autoridade à besta. Então, o que eu quero dizer aqui? A apostasia que fala, quando Jesus disse, quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé na terra, ele não está dizendo do que... Às vezes as pessoas ficam falando hoje em dia, né? Olha, Jesus disse... Não. Ele fala, haverá fé na terra, porque vai ter uma grande apostasia. E apostasia, eu já falei isso para vocês, é diferente de desviado. Porque a apostasia, ela é uma troca de adoração de forma racional. Ok, eu sei que existe Deus, eu sei que existe Jesus, eu sei que Deus é o Criador, eu sei que Jesus é Deus, mas eu não quero nada com eles, eu quero com Satanás. Sim. Você acredita que no nosso tempo hoje tem esses apóstolos? Nós vamos falar tudo isso agora, ok? Hoje, vamos terminar tudo isso hoje. Se tem os apóstolos hoje, esses apóstolos, eu já chego aqui. Então, a apostasia, ela está ligada com a troca de adoração de forma racional. Ninguém vai ficar assim, será que... Não, é Satanás que eu quero. Pelo menos é isso que diz o Apocalipse capítulo 13. E é isso que diz o apóstolo Paulo aqui. E é isso o sentido da palavra apostasia. Então, por que é difícil o apóstata se reconciliar? Porque ele faz uma troca lúcida, racional. Absolutamente consciente. Ele faz a questão sem erro, sem emoção. Eu sei o que eu estou fazendo. Então, para alguém fazer isso, tomar essa decisão apóstata, ele tem que estar com a mente completamente tomada. Por isso que o Paulo, pelo Espírito Santo, diz: alguns apostatarão da fé. Alguns, não todos, graças a Deus, né? Alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Ensino de demônios no grego não é uma pessoa que vai dizer o que o demônio é. Não, é ensinado pelo próprio demônio. Não é um ensino pelos demônios. Ou não é um ensino pelos homens falando de demônios, como a bruxaria, uma cartomante, um esoterismo sobrenatural fora de Deus. Esses tem ensinos de demônios, mas tem ensino de demônios assim, eu ensino o que o demônio diz. Nesse sentido, no grego, não é que alguém vai ensinar o que o demônio diz, é o próprio demônio que vai ensinar. Eles vão ser os mestres. Vamos continuar. É difícil você mudar uma mente dessa, né? Não tem? Não tem. Até porque, Marcos, entra nessa outra questão. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Aqui está o grande problema. A própria consciência. Agora, isso vai chegando, Nilton, como você me perguntou, ela vai chegando de mansinho, de maneira mental. Não é uma coisa assim, não é uma convicção emocional. Não. Ele vem sorrateiro. Ele vem sob disfarce. Mas exato.
sofismas. Mas ele vem. E eu quero trabalhar isso com vocês hoje. 1 Timóteo 4:1-3, o autor dessa profecia é o Espírito de Deus. A maneira como foi entregue foi muito clara e expressa. O tempo em que deveria ser cumprido, os últimos dias. A coisa em si, um afastamento de alguns da fé, os meios pelos quais isso aconteceria são alguns dando ouvido a espíritos sedutores, doutrina de demônios e a hipocrisia da consciência endurecida de outros. Esse homem aí, Adam Clarke, um teólogo metodista, século XVIII, fantástico. Quem estudar os comentários dele, é maravilhoso o comentário dele. Alguns se afastarão da fé. Tem. Um homem pode manter todas as verdades do cristianismo e ainda assim torná-las sem efeito, preste atenção, gente, ao manter outras doutrinas que neutralizam sua influência. Ou ele pode apostatar, negando alguma doutrina essencial, embora não traga nada heterodoxo. O que ele está dizendo aqui? O Adam Clarke está dizendo o seguinte, que é possível que uma influência demoníaca por filosofia, por ideologia, por cultura, presta atenção, pessoal, é possível, de acordo com Adam Clarke, que estes pensamentos possam influenciar a mente do cristão. Aí o camarada fala bem assim, não, mas eu rejeito qualquer doutrina de demônio. Claro, você vai rejeitar, mas não é assim que vem. É de maneira sorrateira. É se rendendo. O que o Adam Clarke está dizendo é que esses cristãos que apostatarão vão se rendendo, essa é a palavra. Eles vão se rendendo no pior campo que poderia. É uma rendição mental. Se a pessoa se render à mente, a qualquer ideologia, adeus. É só um milagre, mas daqueles milagres mesmo, para o camarada abandonar o que ele está pensando. E uma das coisas, né, que é interessante na filosofia, eu estudei na filosofia, é que quando você entende as linhas filosóficas, a pessoa fala 5 minutos com você, você já traça a linha de raciocínio da pessoa, você já sabe qual é a filosofia. Sim. Exatamente. O pastor um dia falou para nós uma coisa que marcou e me ajuda muito quando eu vou, às vezes, pesquisar alguma coisa, vou ler algum texto, alguma coisa, que o grande segredo da mentira é que ele é muito parecido com a verdade. É sempre. As coisas vêm muito, parece que se encaixam muito. Sim. Assim, com a forma de você para assusta. É aquela história. Uma nota de dinheiro falso, quanto mais mentirosa ela é, mais parecido com a verdade ela vai ser. Não é isso? Guarde essa ilustração. Como as doutrinas dos demônios são promulgadas, eles são transmitidos por meio de instrutores humanos. Tais ensinamentos vêm por meio de mentirosos hipócritas, cujas consciências foram cauterizadas como ferro quente. Com ferro quente. Esses são hipócritas, isto é, suas vidas não evidenciam a santidade que aparentemente defendem. Eles são mentirosos, isso é, eles lidam com a falsidade e conscientemente levam outros à apostasia. O ponto é que a apostasia sempre começa na mente. O campo de batalha é sempre a mente, e a batalha é sobre a verdade. Presta atenção, pessoal. Prestem atenção. A verdade é a única coisa no universo que deixa o universo de pé. Todos nós precisamos estabelecer a nossa vida em alguma verdade. A verdade está em todo canto e nós precisamos dela para que tudo fique em pé. Vou dar um exemplo muito do dia a dia. Vamos dizer o Calixto que, não é, além de ser um excelente pastor, ele é um administrador também, não é? É um excelente administrador. Esse homem é feroz.
O Newton que o diga, né, Newton? Colega do Calixto há 63 anos, você sabe. Newton aprendeu tudo. O Calixto, ele tem lá, ele tem um orçamento, ele vai fazer investimento, o Calixto tem um orçamento, vamos dizer que ele tenha 15 mil reais de entradas. Ok, aí o Calixto vai, com esses 15 mil, vai pagar as contas. Eu não quero entrar nesse detalhe, mas eu não ia dizer isso. Aí ele vai, então aí ele tira 1.500 para uma coisa, ele tira 1.000 para outra coisa, ele tira 500 para outra coisa, ele tira 3.000 para outra coisa, tá. Aí ele vai fazer a somatória, aí ele vai ver que o resultado que deu aqui não bate com os 15 mil. O que aconteceu? Tem uma coisa errada. O que ele precisa? Ele precisa encontrar onde está o erro. Na verdade, o que o Calixto está procurando? A verdade. Exatamente. Aí ele pega e fala bem assim, Meira, não está batendo a conta aqui. Aí ela fala assim, meu amorzinho, meu bem. Aquela oferta que a gente deu. Aí ela vai falar bem assim, amor, eu esqueci tem uma nota na minha bolsa. Aí quando ela traz aquela nota, aí vai bater. Na verdade, o que ele precisa? A verdade, que eu chamo verdade matemática. Em outras palavras, ele precisa da verdade para estabelecer suas contas. Nós precisamos da verdade para estabelecer a nossa vida em tudo. Então, o que aconteceu desde o Jardim do Éden? Uma batalha da verdade contra a mentira. E quando você para olhar o que está acontecendo no mundo ocidental hoje, quem é que está em evidência? Mentira. Quem é o pai da mentira? Faz o L. Alexandre de Moraes. Faz o L. Então veja, você vai observando que nós estamos respirando uma atmosfera babilônica. É um desvio da verdade. É um desvio. E é mais do que desviar a verdade, é tentar destruir a verdade. Porque o que está acontecendo hoje, pessoal, é uma tentativa de destruir a verdade. Hoje, quem fala a verdade está correndo o risco de ir para a cadeia. As narrativas. Então você preste atenção, tudo hoje está mudado. Você fala a verdade, você está ofendendo alguém. Aí, a partir do década de 30 aproximadamente, 1930, surgiu um neologismo na sociedade. Porque a verdade anda na contramão do mundo. Claro, politicamente. Quando você ouve hoje falar de politicamente correto, você pensa que isso é coisa nova. Não, isso veio aproximadamente em 1930. Veja, nós estamos falando de quantos anos? 80, 90. Essa é a tática do mal, essa é a tática do inimigo de nossas almas. Tempo para ele não é problema. Ele não está preso ao Cronos, como nós. Interessante isso, professor. Me fez Sim. lembrar uma coisa. Eu sempre trabalhei em campanhas políticas e eu parei de trabalhar assim, de estar dentro de uma coordenação de campanha Sim. política justamente por causa disso. Por quê? Porque ali vale tudo. É esse politicamente correto, e aí isso, com o tempo, começa a, mexer com a gente. Você faz, depois acaba a campanha, você, poxa. Então, o politicamente correto, ele tem se popularizado nos últimos 15 anos. Mas não começou agora. O diabo não tem pressa. Então, veja, irmãos, a coisa... Então, você dá a sua opinião sobre um assunto qualquer que esteja presente na sociedade, você está não sendo politicamente correto e você corre o risco de sofrer um processo ou uma cadeia. O que é isso? É um ataque contra a verdade. O politicamente correto foi a ideia criada para dizer o seguinte, Rose, eu não quero ouvir a verdade. Se você falar a verdade, eu vou processar você.
Essa é a verdade. Isso é o fato. Então todos nós precisamos dar... Então, a batalha cultural hoje, meus irmãos, é uma batalha cultural da guerra da verdade contra a mentira. E que não deixa de ser uma batalha espiritual. Continuando. Observe que o verbo prestar atenção significa mais do que simplesmente dar atenção. Mas, na verdade, transmite a sensação de se apegar ou se apegar. E eles estão além do alcance da consciência. Aqui está a questão. Isto é, eles encontraram uma maneira em suas próprias mentes de justificar suas mentiras. Então, para que eu aceite uma mentira como se fosse verdade, eu preciso trabalhar na consciência. A consciência é a moduladora das minhas ações. O princípio da moral, da ética, o princípio do respeito, o princípio do que é bom, o princípio do que é justo está na consciência, de acordo com a Escritura. Então, para que eu possa fazer um mal, sem que eu seja afligido pela consciência, eu não tenho que mudar a ação em si, eu tenho que mudar o meu. E mudar o pensamento não é simplesmente trocar uma ideia por outra. Nesse sentido que nós estamos falando, é mudar a consciência. E só tem um jeito de mudar a consciência, Larissa: queimando o fusível. Queimando o fusível. Então, a gente vai observando que exatamente as pessoas estão como zumbis. Nem sabem o que falam, nem sabem o que pensam, e nem sabem o que fazem. Estão num piloto automático, estão como que por hipnose. E isso é uma coisa muito, muito séria e a gente precisa cuidar com isso. Então, se você quer alguma coisa ruim, leia, mas você sabe que você vai sofrer o peso da consciência, então você anula a sua consciência de muitas maneiras. Aí cada um cria a sua própria veículo de queimar a consciência. Começamos a justificar as nossas ações. Não, mas eu tenho direito. Não, mas eu posso. Não, mas todo mundo faz. Preste atenção, pessoal. Isso é batalha espiritual de verdade. Não é aquela loucura lá do guru do Giovanni Peter Wagner. É batalha espiritual de verdade. Então, quando o Marquinhos quer ultrapassar a consciência, quando ele quer passar a fronteira da consciência, ele vai ter que dar um jeito na consciência. Como é que ele faz? Ou ele queima a consciência, que não é o que ele quer, mas ele então substitui, ele vai ludibriando a consciência. Não, mas a pessoa merece isso mesmo. Não, mas eu tenho direito também. Não, mas a pessoa não presta. E aí isso vai fazendo com que a minha consciência aceite o que eu vou fazer e não me cobre depois. É o problema do nazismo. Mas não que ele não entende e compreende, né? O quê? É a verdade. Ele entende. Não, ele entende a verdade, compreende a verdade, mas para a consciência não atacá-lo, ele vai enganando a consciência com outros subsídios. Ele vai cedendo. É a questão, por exemplo, o nazismo é interessante, eu falei para vocês, não é? Do sequestro da linguagem. Então, como é que é possível uma pessoa atacar o judeu, uma pessoa comum? Como é possível uma pessoa atacar um judeu, desprezar, matar, quebrar o que é do judeu, ferir, sem que você sinta culpa por isso? Você deu um jeito na sua consciência. O Hitler deu um jeito na consciência dos alemães. Como? Ele despersonalizou os judeus. Você pode fazer qualquer coisa com o judeu, porque ele não é ser humano. Foi a fala do Lula em relação àquele casal Montovani. Lembra que ele falou? Gente como essa tem que ser extirpada da história. O que ele quis dizer, Vânia? Você pode matar, porque você não vai ter peso na consciência. Afinal de contas, você fez o bem para a humanidade. Isso é o quê? Ensino de demônios. É quase como uma verdade paralela, né? E verdade paralela é mentira. Eu crio ela. É aquele problema do solipsismo que eu falei para vocês, né? Lembra?
Tá aqui, ó, no solipsismo. Solipsismo. O solipsismo era um pensamento cartesiano, porque o René Descartes ele dizia o quê? Penso, logo existo. O cogito ergo sum, não é isso? Não é isso aí, Giovanni? Você que é formado em filosofia? Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Ora, se eu penso, logo existo, se eu penso, eu existo. O Calixto talvez não exista. Quem não pensa, não... Quem não... Mas eu não sei se você pensa. Então, você, Giovanni, para mim, pode ser uma miragem, pode ser uma imagem qualquer, uma coisa, e por isso eu posso fazer o que eu quiser com você. Eu posso matar você, eu posso bater em você, eu posso fazer o que eu quiser com você. Porque eu sei que eu existo, mas eu não sei se você existe. Isso chama-se solipsismo, que foi com René Descartes. Só que ele também, vendo a bobagem que ele estava ensinando, ele criou também uma verdade relativa. Bom, eu não sei se ele não existe, então eu não vou fazer nada com ele, vai que ele existe mesmo. Mas isso é uma maneira de cauterizar a consciência. Ensino de demônios. Entendeu? Está indo bem para vocês, irmãos? Continuando. A frase prestar atenção a espíritos sedutores e doutrina de demônios adverte contra o perigo de ser desviado por falsos ensinamentos promovidos por espíritos malignos. Veja bem, pessoal, o comunismo, quando ele começou, no começo do século XX, 1917, por ali, ele foi debaixo das armas. Não deu certo. Não deu certo. Então, a partir de 1930, veio o comunismo sobre outra forma. O marxismo cultural. Que veio por quê? Através de quê? Ensinamentos. Preste atenção, olha como o diabo é sujo. Quando o regime militar acabou no Brasil, em 1985, eu vou falar uma coisa, não sei se vocês sabiam disso. Talvez sabiam, vocês são muito fera. Na transição do governo militar para o governo popular, o acordo foi o seguinte: os representantes comunistas tiveram uma reunião em Brasília com os generais. E qual foi a negociata? A negociata foi essa, Márcio. Nós não vamos mais pegar em armas, nós não vamos mais fazer ataque terrorista no Brasil, nós não vamos mais assaltar bancos, nós não vamos fazer mais nada disso. A única coisa que a gente quer que vocês nos entreguem é a educação. O que os militares fizeram? Entregou a educação. O que era a base forte do Brasil da educação? Ensinava. Quem aqui nunca estudou o ESPB? Educação moral e cívica. Educação moral e cívica. Foi a primeira disciplina a ser tirada da grade. Então é o seguinte, nós não vamos fazer nada. Está fechado? Fechado. Os militares passam para os comunistas o Ministério da Educação. Olha como é que está o Brasil nos 40 anos agora. O que é isso, pessoal? Ensinos. Vai entrando aonde? Vai cauterizando a consciência. Vamos adiante. Ó. Oi? Vai. Organização Social Política do Brasil. Olha o que diz aqui a Confissão de Westminster sobre a consciência. Ok. É isso que tu está falando. Só Deus é Senhor da consciência. E Ele deixou livre das doutrinas e mandamentos humanos que em qualquer coisa sejam contrários à sua palavra ou que, em matéria de fé ou de culto, estejam fora dela. Assim, crer tais doutrinas ou obedecer a tais mandamentos como coisa de consciência é trair a verdadeira liberdade de consciência. Exatamente. E requer para elas fé implícita e obediência cega e absoluta.
é destruir a liberdade de consciência e a mesma razão. Aqueles que, sob o pretexto da liberdade cristã, cometem qualquer pecado ou toleram qualquer concupiscência, destroem por isso mesmo o fim da liberdade cristã. O fim da liberdade é que, sendo livres das mãos dos nossos inimigos, sem medo, sirvamos ao Senhor em santidade e justiça diante dele todos os dias da nossa vida. Isso quer dizer que alguma coisa se salva da confissão de Westminster, viu? Obrigado, Giovanni. Exatamente. Por quê? Porque a consciência é o nosso canal moral. É o regulador da nossa moral, da nossa ética. Tem coisa maravilhosa. Não, eles têm. Eles só tiram aquela partezinha, né? Fala. É calvinismo, viu, pessoal? Fala. Vamos ouvir uma voz da Assembleia agora. O próprio Lula falou assim, vamos fazer uma narrativa na mentira até que ela se torne uma verdade. Foi, ele falou. E tem que construir muito bem a narrativa. Para isso eles são bons. Olha, preste atenção. Olha esse quadro aqui. Não leia o texto, não. Olha esse quadro. O que vocês estão vendo ali? Não, pera aí, pessoal. Vamos ver o quadro geral. Faça uma leitura do quadro. As psicólogas aqui. O exercício de psicologia. Ok. Mas será que é a banana podre que está se achando boa? Não. A boa está se achando... Ó, isso aqui, esse quadro que eu trouxe para provocar vocês, é o que está aqui, ó. Alguém lê esse texto para nós? Aí você vai entender bem. Marcos Malafaia. Ô, Sidney, ó, vamos ouvir agora a voz do Sidney Malafaia. Se precisar, talvez eu tenha que ir mais perto. Vamos lá, preste atenção no texto. Essa advertência não limita a igreja primitiva, mas também é relevante para os cristãos de hoje, que devem se proteger contra falsos ensinamentos que buscam distorcer a verdade do Evangelho. A frase, alguns se desviarão da fé, é um lembrete sério de que mesmo aqueles que professam a fé em Cristo podem ser suscetíveis e apostasia. A apostasia. Este é um chamado à vigilância e à perseverança diante da tentação e dos falsos ensinamentos. Essa é a palavra. Vamos continuar o exercício. Esse quadro da banana, qual é a palavra que está nesse texto que identifica esse quadro da banana? Falso. Não. Distorção. Exatamente. Esse quadro representa uma distorção. A banana aqui é real, mas a refletida aqui é uma distorção. Então, veja, sim. Sim. Domingo, quem foi no Mercado Paraná, recebeu uma panfletagem lá. Dizendo assim, membro do corpo de Cristo não é organização religiosa. Gênesis capítulo 14 e Hebreus capítulo 7. O verdadeiro dízimo, uma bobageira. Sim. E aí eu fui conversar, porque mandaram para minha cópia, né? Aí eu fui conversar com outro irmão, dois que estavam no shopping que receberam. Aí ele falou, parece que eles até eles escolhem as pessoas certas. Sim. E ele chegou para mim e entregou isso aqui. Os outros não entregaram. Então isso aqui é uma mentira. É uma distorção. Pessoal. Não existe corpo de Cristo. Exatamente. E usa a Bíblia para... Na verdade, usa a Bíblia de maneira
distorcida. Uma coisa é eu interpretar errado. Outra coisa é eu distorcer. Porque interpretar errado é voluntário. Distorcer é maldade. Eu sei a verdade. É aquilo que eu já falei, Vânia. É intencional. O ateísmo bateu. Século XVIII, século XIX, metade do século XX. O ateísmo bateu. Não conseguiu tirar Deus das consciências das pessoas. Então qual é agora a arma? Já que eu não consegui tirar Deus das consciências das pessoas, eu vou distorcer o Deus que já está lá. Aí, esse Deus que é amor, que aceita tudo, que é bonzinho, que não tem inferno, que todo mundo vai para o céu. Isso é o quê? Como se chama isso? Distorção da verdade. Deus é a verdade. Então, se eu não tiro essa verdade do Sidney, eu vou tentar distorcer. Ensino de demônios nada mais é do que... Veja, o demônio não cria nada. A única função que os demônios e o diabo têm é distorcer a verdade. Ele não tem outra coisa. Porque, veja, o que é a mentira? A mentira... o que é a mentira? A mentira é a distorção da verdade. Aí pode dizer um monte de nomes para ela, verdade paralela, verdade relativa, verdade subjetiva, pode dizer o que for. É uma forma de distorcer a verdade. Sim, Sidney. Até eu postei o negócio ontem no grupo para provocar essa... Foi muito bom o que você fez lá, gostei muito. Ele está fazendo curso com o Raulzão. Ah, é? Provocativo. Tá. Olha lá, pessoal. Esta passagem adverte contra os perigos de falsos ensinamentos que buscam minar a verdade do Evangelho. Ele enfatiza a necessidade de... Vocês que estão aqui, que são pastores, como eu. Não vamos cair na pilha. Vamos ser vigilantes. A sua igreja está indo bem? Eu gostei muito lá no curso ontem, lá na igreja do Lucas, tinha 60 pessoas. Uma terça-feira à noite, meio para chuva. 60 pessoas estavam lá. O Lucas ficou feliz, a Vânia feliz, ali feliz. Mas não deixa a felicidade fazer com que vocês percam o senso de vigilância. O Newton lá na 8ª, Asa Leste, dominando, tá virando um império aquela Asa Leste. Oh, desculpa. Reino. Reino. A Asa Leste está dominando lá. Igreja crescendo, construindo, o povo chegando. Eles têm um serviço de marketing de primeira, põe a igreja lotada, o povo com as mãozinhas tudo para cima e tal, e a figura do apóstolo lá, tal. Curta isso, Nilton, glorifica a Deus, mas não perca o senso de vigilância. Lá no Giovanni é a mesma coisa. Lá no Marcos é a mesma coisa que eu preguei lá recentemente. Pessoal, vamos nos alegrar com o que Deus está fazendo, mas nunca vamos perder o senso de vigilância. Exatamente, aquele que está... Vigiar o que, Sérgio? Vigiar os movimentos. Vigiar o que está acontecendo no mundo para que a sua igreja não seja afetada. E cuidar para não entrar nos modismos. Não, cara, isso é perigoso. Ele enfatiza a necessidade de vigilância e discernimento na identificação e rejeição desses falsos ensinamentos. Cuidado com a popularização da internet, com pregadores de mídia. Tem muito lixo, muita distorção da verdade, muita falácia, muito sofisma. Você sabe o que é um sofisma? Que a Bíblia fala lá? Sofisma eu queria inventar uma palavra aqui. Sofisma é transformar a mentira em verdade.
Aí que dizem que os sofistas foram os primeiros, foi a primeira faculdade de direito do Ocidente. Não, veja, os políticos, todos eles, do PT principalmente, sabem muito bem ser sofista. É transformar uma mentira em verdade. Isso é sofisma. E Paulo vai dizer que a palavra de Deus é poderosa para anular sofisma. O que é um sofisma? É uma mentira? Não. É uma verdade, é uma mentira parecendo verdade. Entende? Cuidado, tem muitos pastores sofistas. Não é surfista, não. Bem, tem pastor surfista mesmo, né? Mas eu estou falando de sofista. Gente, presta atenção nesse... Alguém pode ler isso aqui? Satanistas criam um curso infantil para contrapor o ensino cristão em escolas dos Estados Unidos. Eu garimpei isso para vocês. Você leu? Olha essa matéria, o site que eu peguei é do BBC, em português. 3 de agosto de 2017, recente. Representantes de Deus e do diabo na Terra estão disputando a atenção de alunos de escolas públicas nos Estados Unidos. Desde 2001, a Suprema Corte Americana permite que grupos religiosos ofereçam cursos extracurriculares a alunos de rede pública. Graças à regra, igrejas católicas e evangélicas espalharam os chamados clubes de boas notícias por colégios de todo o país, com a missão de evangelizar meninos e meninas com o evangelho do Senhor para estabelecê-los como discípulos da palavra de Deus. Com a imagem de um lápis escolar de 3 pontas, simulando um tridente, membros do templo satanista dos Estados Unidos decidiram aproveitar a legislação para oferecer uma alternativa a crianças e pais e questionar a legitimidade dos cursos cristãos na rede de ensino infantil. Depois eu posso passar, vocês podem ler a matéria completa. Ensino de demônios. Percebe? Lá é um antro, né? 2 Timóteo 3,1, sabe, porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. O apóstolo Paulo, ao discutir os marcadores dos últimos dias, em 2 Timóteo 3, 1 a 5, destaca uma característica que ecoa na sociedade. O que está acontecendo na sociedade ocidental? Decadência moral, amor ao ego, o afastamento da verdade, são elementos que ressoam nos dias atuais. A reflexão profética nos convida a discernir os finais dos tempos, permanecendo vigilantes diante dos desafios dos dias atuais. Paulo adverte sobre evitar aqueles que mantêm forma de piedade, mas negam o poder. Este é um chamado à vigilância espiritual. Eu gostaria... Veja esse texto aqui. Alguém pode ler para nós, por favor? Isso aí eu peguei da matéria de espiritualidade cristã que a gente já estudou. Alguém lê para nós esse texto aí? Vou ler. A espiritualidade da Torá. A espiritualidade da Torá. A Torá é a forma concreta da salvação, sua materialização, sua imersão na consciência do tecido social. É o contramundo de Deus que se eleva antes às sociedades do mundo, estruturado a partir do pecado. Com o passar do tempo, a particularidade da Torá foram repensadas para que a vontade social de Deus em relação ao seu povo mantivesse a sua identidade. Isso aqui é o seguinte: a nação de Israel vai ser criada, e toda nação a ser criada vai ter sociedade. E toda sociedade tem a sua teia social. Teia social, você pode imaginar o quê? Educação, cultura, religião. O que mais que tem uma teia social? Filosofia, segurança,
investimento. Tudo isso faz parte da rede social, da teia social. Preste atenção. A nação de Israel vai ser construída. Só que a nação de Israel vai ser construída, mas ela vai ser construída a partir da Torá. O que era a Torá? A Torá é a palavra de Deus do Antigo Testamento, que eram a lei, os profetas e os sapienciais. Então, pessoal, a Bíblia não é um livro religioso, a Bíblia é um livro político. Nunca esqueçam isso. Você vai ler o Antigo Testamento e quando você fala assim, as leis do Antigo Testamento, as pessoas pensam nos 10 mandamentos. As leis morais, é outra coisa. Mas lá no Antigo Testamento você vai encontrar leis sociais, cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, dos pobres, dos feridos de guerra, do estrangeiro, do empréstimo, de como faz negócio, de como paga, de como recebe, de como cobra juros. Está lá, está escrito. Por quê? Porque Deus, ao criar a nação de Israel, criou uma sociedade a partir da Torá. Então, as suas leis vão ser de acordo com a Torá. As leis civis vão ser de acordo com a Torá. As leis religiosas vão ser de acordo com a Torá. As leis humanitárias vão ser de acordo com a Torá. As leis sociais vão ser de acordo com a Torá. Então, a Torá era a fonte de todas as leis da sociedade. Que é até hoje. Mas, tirando Israel, todas as outras sociedades criaram sua teia social a partir do pecado. O que eu quero dizer com isso com vocês é isso aqui. Toda sociedade precisa ter o seu crescimento, mas ela tem que partir de alguma coisa. E ela tem que ter uma espiritualidade sadia. Preste atenção aqui. Quem já ouviu falar da escola de Frankfurt? Levante a mão. Vocês. Satanás começa a usar a filosofia como meio de espalhar os ensinos ocultistas, os ensinos de demônios. A proposta da nossa matéria hoje, a proposta nossa hoje é como que o ocultismo influencia o mundo de hoje. Então, até agora, eu fiz uma exposição bíblica de 1 Timóteo 3. Eu fiz uma exposição bíblica e agora eu vou colocar na prática. Então, eu expliquei o que a Bíblia está falando, o que ela implica, o que ela diz, de que maneira ela diz. Agora, eu quero colocar o 1 Timóteo 3 de maneira prática. Vânia, o que está acontecendo hoje que estava profetizado 1 Coríntios 3, 4? Vamos lá. A escola de Frankfurt, ela... 1 Timóteo, perdão, obrigado. A escola de Frankfurt, ela foi um encontro, começou em 1930, com filósofos, alguns filósofos, para discutir sobre como que eles podem mudar a sociedade. E a escola de Frankfurt, que é lá na Alemanha, ela se popularizou na década de 60. E a década de 60, 1964, foi mais forte. Foi uma escola de análise e pensamento filosófico e sociológico que surgiu na Universidade de Frankfurt, situada na Alemanha. Tinha como objetivo estabelecer um novo parâmetro de análise social com base em uma releitura do marxismo. Preste atenção, nós estamos falando não de uma data muito longe, nós estamos falando de 1964. Os caras se reuniram em Frankfurt e falaram o seguinte: vamos fazer uma releitura do marxismo e nós vamos fazer com que a sociedade ocidental possa ser criada e doutrinada a partir disso. Meus amigos, todos eles se dedicaram a construir teorias críticas contra o capitalismo e atualizar as leituras sobre o marxismo, criando novas alternativas ao socialismo marxista,
que se encaixasse no século XX. Então o marxismo, ele era muito forte em que países? Os países da antiga. Mas saiu do leste europeu, não tem marxismo. Sai do leste europeu, não tem comunismo. Lembra lá, quando eu estudava, muitos aqui, que bom que muitos aqui eram da minha época quando estudava, quando tinha a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, capital Bonn, a Ocidental, e Berlim, a Oriental. Aí era ali, a fronteira era ali. Os caras falaram assim, não, tem que acontecer alguma coisa. Na força não está dando. Não está dando. Como é que a gente vai fazer? Pega os caras mais feras, os filósofos mais inteligentes, os filósofos mais influentes, se reúnem em Frankfurt e falam, nós temos que fazer uma releitura do marxismo. Marxismo, preste atenção. Alex, é ensino de demônios. Pira porque a mente está. Então veja, o aspecto cultural, achamos uma brecha. Por que a cultura foi uma brecha maravilhosa? Porque a cultura é a somatória das nossas individualidades. Todo mundo faz. E se todo mundo faz, não tem problema. Porque a sociedade, ela só é contra aquilo que ela mesma rejeita. Mas se a sociedade aceita tudo, então ninguém condena nada. Lógico. Isso é o quê? Cultura. Vamos entrar na cultura. E qual é o meio cultural para começar a disseminar esses ensinos de demônios? Exatamente. Na faculdade. Na faculdade. Seria necessário, segundo uma visão geral da teoria crítica, olhar para a cultura a fim de perceber que as bases da sociedade capitalista somente eram tão sólidas por conta da disseminação de uma cultura que favorecia o capitalismo. Então é o seguinte, por que o mundo é capitalista? Porque a cultura faz isso. A cultura faz isso. Mas quando você olhar o capitalismo sempre existiu. A partir do momento que tinha investimento, venda, troca, negociatas, é capitalismo. Você pega lá o capitalismo, na Bíblia fala de capitalismo. Deus fala de prosperidade. Deus fala de propriedade privada. Trabalho. Posses. Então, quando você para pensar, e você fala assim, o ser humano escolheu um meio de sobrevivência e progresso. Qual? A economia. Os bens de valor. Preste atenção, pessoal. Quando é que começou essa ideia de comunismo? De 1920 do século XX para cá, começo do século XX. Como é que é possível o ser humano viveu por milênios desse jeito? E nós chegamos até aqui por causa desse sistema que foi criado. Agora, você pode entrar no mérito da questão se é justo, se é injusto, não interessa. A partir do momento que somos todos pecadores, nem tudo é perfeito. Porém, é melhor um tipo de cultura como nesse sentido de capitalista do que do outro lado, porque o outro lado promove miséria. Isso é o que, meus irmãos? Ensino de demônios. Se a prosperidade não é bem vista pelo comunismo, e prosperidade é algo de Deus, e tudo aquilo que ataca o que é de Deus vem de onde? Então veja,
Os caras falam assim, o capitalismo está em alta por causa da cultura. Então nós vamos entrar na cultura também. E os caras, Sérgio Fritz, não o assado, Sérgio Fritz. E os caras têm a mente tão caracterizada que os caras se veem em miséria, mas falam assim, é isso mesmo, isso está certo. Os caras moram em casebres, mas bate palma para as coisas que estão acontecendo. Porque daí, quem vai dominar, quem vai cuidar da sociedade é o Estado. Nesse sentido, o Estado se torna o quê? O Estado se torna Deus. Ora, se o Estado se torna Deus, isso é o quê? Idolatria é o quê? Ocultismo. Estou costurando bem a mente de vocês? O velho Nimrod, exatamente. Onde que Nimrod atacou? Cultura. Ele atacou a cultura. Ele criou uma cultura contra a cultura. No momento que... Os irmãos estão entendendo? Olha o ocultismo influenciando a... Percebe? Vamos lá. Nesse sentido, todos os autores da escola de Frankfurt partiram da leitura marxista, mas atualizaram-na, criando interpretações condizentes com a realidade vivida pelo século XX, que era diferente da enfrentada pelas pessoas do século XIX, composta pelos filósofos e sociólogos. Rapaz, quando falo em filósofo eu nem ligo muito, porque filósofo tem filósofo bom, mas sociólogo, rapaz, os caras estão tomando conta. Não é, Léa? O filósofo encontra filósofo bom. Tem o Giovanni, que é um filósofo aqui, cristão, né? Você tem ali o Oswaldo. Mas sociólogo, é quase impossível você achar um sociólogo conservador. É raríssimo. Mas vamos lá. Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Otto Kirchner, Friedrich Pollock e Lowenthal. Esses caras, agentes de Satanás. Para você ter noção, o pior deles, da minha avaliação, foi esse aqui, o pior deles. Herbert Marcuse. Ele escreveu um livro, Erotização e Sociedade, onde ele estimulava a pedofilia, a zoofilia. Agora eu pergunto, vocês são os cabeças. Agora eu pergunto para vocês, nos últimos anos a pedofilia nunca ficou tanto em evidência. E agora estão os teólogos, os ideólogos marxistas da escola de Frankfurt atual, do qual, não sei se você sabia, Fernando Henrique Cardoso fazia parte. Ele fazia parte da escola de Frankfurt. Os caras estão dizendo que pedofilia é uma doença. Preste atenção, pessoal, olha que coisa mais demoníaca. Existe lei para doente mental? Não existe lei para doença mental. Para doente mental. Percebeu? Ora, se o sujeito... Gente, nos últimos tempos o Espírito afirma expressamente que as pessoas vão se apostatar por ensino de... O Sérgio matou o piolho na coceira. Se você cometeu alguma coisa que não está na lei, logo isso não é crime. Ah, você é pedófilo? Não, você não é criminoso. Você vai ser atendida pela doutora Leia. Percebem? Então, se tira a pedofilia como crime, mas é só um desvio
Nem de comportamento. É um desvio psicológico. Isso não é crime, porque ele não tem culpa. Imputável. Herbert Marcuse. Ele escreveu que tem-se que ensinar sexo de todas as formas, de todas as maneiras, de todas as tendências. É o que está acontecendo hoje? Nas faculdades? Ideologia de gênero? De onde que veio? Ideologia de gênero? Escola de Frankfurt. Preste atenção, essa última estágio da escola de Frankfurt foi em 1964. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para os inteligentes, todos. O que aconteceu nos Estados Unidos nesse ano? 5 anos depois da escola de Frankfurt. O que aconteceu lá? Woodstock. Não façamos guerras, façamos amor. Sim. Exato. Preste atenção. Aí que eu falei alguns minutos atrás. Os pastores têm que estar vigilantes. Isso que está acontecendo é ensino de demônios. Ok? Esses foram os caras. Alguns deles. Os caras que se reuniram para destruir a sociedade ocidental. Agora eu pergunto para a Larissa. Larissa, quem é o paradigma da sociedade ocidental? Quem é o paradigma da sociedade ocidental? Jesus. Nós temos que destruir. Exatamente, nós temos que destruir. Quem é que quer destruir Jesus? Satanás. Percebe? Toda essa turma aí, discípulo de quem, Giovanni? Nimrod. Preste atenção. Como que Satanás perpetua o mal. Perpetua o mal. O cara morreu 5.000 anos atrás. Mas a influência dele... Dá para o nome deles? Os dois caras aí? Ah, esse aqui é o... Esse de óculos é esse... Oppenheimer. Esse aqui é o Habermas. Não está ali, mas é o tal do Habermas. Continuando. Quais as principais características da escola de Frankfurt? Forte influência marxista, mas com reformulações do pensamento e novidade de psicanálise, linguística e existencialismo. Linguística. Politicamente correto. Hoje nós tem essa forçação de barra da linguagem neutra. Psicanálise. Quem é o pai da psicanálise? Freud. Um cara também usado pelo próprio Satanás, onde ele tira a culpa das pessoas e joga em outro lugar. Quem começou com isso? Satanás. E existencialismo. É impressionante. Capitalismo como principal responsável pela estagnação da consciência política, crítica e revolucionária. Foram inspirados por pensadores como Marx, Gramsci, Sartre, Hegel, Freud, Lukács, Kant e Weber. Kant, que era um teólogo. E Hegel também, mas eu quero falar do Kant. Immanuel Kant inventou o imperativo categórico. É isso mesmo, Giovanni? Aí, sabe qual era a máxima do Immanuel Kant, teólogo? Deus não existe como pessoa, ele é apenas uma figura ética. Então, ele era o cara que defendia Deus. Não Deus, não é que exista Deus. Ele existe como ética. Ele diviniza a razão. Diviniza a razão e a moral. Pai do racionalismo. E ele vai sempre levando pelo lado da moral. A ética, a moral,
Ética. Então, ele dizia que Deus não existe. É apenas uma forma de se chamar a ética e a moral. Pensa. Ô, pessoal, esse assunto que eu estou falando para vocês aqui é de faculdade, viu? Esse assunto de terceiro grau. Sul-Americana fala muito desse Kant. Continuando. Antes do Giovanni voltar com café aqui. Já está na hora. Pegar com pão. Libertação do ser humano pelo prazer. Herbert Marcuse. Militância, revolução cultural, educação e artística. Está acontecendo no Brasil hoje, pessoal. Vocês estão... Os caras falaram isso na década de 60, começo da década de 60. O diabo não tem pressa. No contexto da Guerra Fria, essas ideias, ciência e a técnica para uso ideológico. No contexto da Guerra Fria, essas ideias se espalharam ainda mais pelo mundo, colocando em prática suas soluções culturais e ideológicas. As ideias da Escola de Frankfurt realmente penetraram na nossa cultura e educação, causando mudanças. Muito. Ensino de demônios. Que mudanças efetuaram na sociedade ocidental? Depois a gente fala quais foram as mudanças. Vamos tomar um café.